Som. Alô. Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui, da companhia, na noite de hoje. Vamos ver quem está com a gente aqui. Tiago. Olá, Tiago. Boa noite. Tatiane, boa noite. Luciane, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos aos nossos protocolos iniciais, enquanto o pessoal vai chegando, né? Então, como é de conhecimento de todos, eu sou o Felipe, aqui desse lado a Rejane e aqui o Paulo. Nós somos um dos vários membros participantes desse grupo de estudos, que é o grupo de estudos do livro A Gênese, de Allan Kardec. A gente está ao vivo no canal A Gênese, e esse formato que a gente está fazendo, desde o início da pandemia, é um formato que, de todos os participantes, só nós três aparecemos, infelizmente. Mas a gente tem vocês aí que assistem agora, ao vivo, dia 30/8/2021, às 20h08. E temos também vocês que participam depois. Então, interajam com a gente, colocando o ponto de vista de vocês, o comentário, a dúvida, e a gente faz desse encontro mais interativo. Lembrando que esse nosso canal e esse nosso grupo de estudos, ele é mantido pelo Centro Espírita Luz e Verdade, localizado no Rio de Janeiro, na capital, na rua Vitor Alves, número 226. É um grupo de estudo presencial, como eu dito anteriormente, em função da pandemia, ele foi colocado virtual, online e ao vivo todas as segundas-feiras. Neste ano, os pertencentes desta turma, desse grupo de estudos, a gente devora o livro de Allan Kardec, A Gênese. Então, na noite de hoje, no primeiro momento, a Rejane vai colocar para a gente vista espiritual ou psíquica, dos itens 22 a 26, e o Paulo, a gente vai fazer uma pausa, dúvidas, comentários e tudo mais, e no segundo momento, o Paulo vai dar um término nesse assunto e vai inaugurar um novo subitem chamado Catalepsia, Ressurreições, do item 27 ao item 30. Tá? E depois a gente dá mais uma paradinha para dúvidas, comentários, e assim a gente encerra o nosso encontro. E mais um trecho do livro que a gente vem desde o início do ano, desde o início do livro, cada segunda-feira passando, dando uma passada por ele. Então, vou pedir para que a Rejane faça a página de preparo e depois eu farei a prece. Por favor, Rejane. Do livro Minutos de Sabedoria. Não se aborreça com seu amigo, só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos, e, no entanto, gosta que eles o desculpem? Você não sabe o que lhe aconteceu, desconhece seus problemas íntimos. Desculpe, então. Não leve a mal, releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Muito obrigado. Vamos à prece. Para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que a gente una os nossos pensamentos numa só direção, em direção do nosso Criador, do nosso Pai,
na direção de Deus, para agradecer a oportunidade da vida, a encarnação que nesse momento a gente está, e por tudo ter ocorrido para que esse nosso encontro tivesse ocorrido. Rogamos a presença dos benfeitores, dos nossos amigos protetores, dos nossos anjos, a proteger o nosso encontro de influências negativas, de nos abastecer de boas vibrações, de bons pensamentos, de bom entendimento, de boas reflexões do estudo de hoje. Que possamos também fazer aquilo que nos cabe, interiorizar essas ideias, essas novas ideias, esse entendimento no nosso conjunto, para que amanhã tenhamos oportunidade de pensar, de sentir e de agir de uma forma melhor. E assim, fazendo dessa oportunidade de estar encarnado uma oportunidade única e de evolução, para sair dessa vida melhor do que chegou. Graças a Deus. Bom, não tem, por enquanto, ninguém mais ao vivo aqui com a gente. Eu vou pedir para o Paulo colocar no mudo, se puder, Paulo, porque está dando um retornozinho. Opa, valeu, obrigado. E assim que quiser falar, meu amigo, aí você abre aí, tá, por favor. E vou passar a palavra para a Rejane, para poder falar sobre os itens 22 e os itens 23, e fiquem todos à vontade para colocar seus comentários, dúvidas no texto, e a gente compartilha aqui no momento propício. Por favor, Rejane, a palavra é sua. Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, né? Nós vamos falar agora no capítulo 14 sobre a vista espiritual psíquica, a dupla vista, sonambulismo e sonhos. Eu vou falar até somente o ponto 26. Bom, no ponto 22, Kardec começa falando que é por intermédio do perispírito que o espírito encarnado se relaciona continuamente com os desencarnados, né? E é nas propriedades das irradiações dos fluidos perispiríticos que a gente deve procurar as causas da dupla vista ou da vista espiritual. Muitas vezes a gente quer buscar, né, essas características no corpo físico, mas Kardec diz que o local a se verificar, a se investigar, precisa ser nas propriedades e nas irradiações desse fluido perispirítico, né? Então vamos começar a ler aqui. Aí ele fala que o perispírito ele é um órgão sensitivo do espírito, quer dizer, para que o espírito veja, ele não vê nem percebe o mundo da mesma forma que percebe o corpo humano, o corpo material. Então, ele fala que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. E para se localizar e compreender o mundo à nossa volta, o nosso corpo físico, ele precisa dos 5 sentidos. Ele precisa do tato, da audição, do olfato, do paladar, da visão. Mas o espírito, ele não necessita disso, mas ele precisa de um grande órgão que auxilia ele nessa percepção. E é óbvio que esse órgão se desenvolve à medida que esse espírito vai se desenvolver. Então vamos ver o que o Kardec está falando aqui no item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais.
É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tende a procurar a causa da dupla vista, ou da vista espiritual, e que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas frequentemente a seu mau gosto, e assim como a vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este estabelece coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas às percepções das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. Vou ajeitar aqui. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de radiações do seu fluido perispirítico. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. O que ele quer dizer aqui nos próximos tópicos é que a dupla vista, ou a percepção pelo sentido psíquico ou sonambúlico, ele tem uma característica diferenciada da nossa visão do corpo, né? É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção do sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo. Embora muitas vezes por hábito, ele dirija o olhar para o ponto que chama a atenção. Vê com os olhos da alma e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance no raio visual. Lê pensamento figurado no raio fluídico. Quer dizer, a pessoa que está no estado de sonambulismo, ela consegue andar, por exemplo, pela casa, e eu tenho na minha casa um sonâmbulo, que é o meu filho. Ele vê as coisas e ele não tropeça, ele não cai, inclusive ele é capaz de sair de dentro de casa, que esse era o nosso maior medo. Era muito engraçado, ele era pequeno quando ele tinha essas crises sonambúlicas, ele simplesmente se levantava sem esbarrar em nada. Apesar dos olhos estarem abertos, ele estava dormindo, porque ele não compreendia bem aquilo que ele fazia, né? Então, a pessoa vê, mas não está enxergando, e não é com esses olhos que ela está aberta, muitas vezes, que ela enxerga, né? Tendo em vista que ela está dormindo. E quando a gente perguntava para ele se recordava, por exemplo, ele não se recordava. Nunca se recordou de toda a movimentação que ele fazia dentro de casa. Ele achava que estava de dia, ele podia ir brincar. Então a gente tinha que sempre esconder chave de casa, essas coisas todas. Era um pouco estressante, mas era às vezes muito engraçado, né? Interessante ver o fenômeno acontecendo. Embora durante a vida, eu estou no ponto 23 agora. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. O espírito, ele obviamente não gosta de estar preso, né? O corpo, acho que nós já falamos sobre isso até com leitura de outros livros de Kardec, o corpo, ele não só é uma prisão, né? Dentro dessa prisão escola, então a gente está numa prisão dentro de uma outra prisão que nos limita, inclusive antigamente, muito, há milhares de anos atrás, a gente estava inclusive limitado ao mesmo espaço físico, né? Dificilmente você trocava de um país para o outro se não fosse milhares de dias caminhando, né? Naqueles países onde havia o cavalo, ou um elefante, ou um camelo, você ainda conseguia se transportar com um pouco mais de velocidade, mas em muitos países você não conseguia esse tipo de transporte, né? Então, há milhares de anos atrás, ou centenas de anos atrás, a gente tinha dificuldade, inclusive, de se deslocar dentro do planeta. Hoje em dia, a gente conquistou, através da nossa evolução, o direito, por exemplo, de habitar outros países, de circular por outras comunidades, né? De trocar experiências com um maior número de pessoas.
Então, essa nossa prisão, ela diminuiu um pouco, ou melhor, ela aumentou o espaço em que a gente pode transitar. Então, esse corpo, além de ser uma prisão, ela também é uma cápsula de proteção. Nós vimos, por exemplo, no Céu e Inferno, que ela nos protege no momento da encarnação, da influência, boa ou ruim, de outros espíritos. Porque mesmo que a pessoa tenha bons sentimentos, às vezes aquele momento não é o melhor para ela lidar com aqueles sentimentos, né? Muitas vezes, nós já vimos, por exemplo, histórias em outros livros que não fazem parte do Pentateuco, né? São livros secundários no Espiritismo, onde relata que as pessoas amam a família, querem retornar para aquela casa para ver a esposa, os filhos, o marido, os irmãos, mas não pode. Porque esse amor ainda não pode ser trocado, essas pessoas não podem ficar sobre essa influência. Então, essa cápsula, né, individual, que é o nosso corpo, também nos protege de qualquer troca. Óbvio que algumas vão perpassar por nós até por uma questão de autorização espiritual. Algumas coisas a gente precisa sofrer, precisa se conectar, permite se conectar, e aí acaba tendo essa influência. Então, voltando ao assunto, o espírito ele não gosta muito de estar preso a esse corpo, né? Então, a gente não consegue sair nem de dentro do planeta em esferas superiores, visitar outras pessoas que nós amamos e que estejam numa situação melhor do que a nossa. Então, mas a gente tem um momento de emancipação da alma que é durante o sono. Durante o sono, e aí o Paulo vai explicar melhor sobre isso, mas isso está nesse ponto agora que é o 23. Durante o sono, é possível que essa alma, esse espírito, ele se desprende, mas ele não rompe definitivamente o laço com o corpo. Se desprender é diferente de romper o laço. O rompimento ou a extinção desse laço, ele só acontece de forma definitiva ou absoluta com a morte do corpo. Mas, no momento do sono, é possível que essa emancipação da alma, que esse laço com o corpo, ele possa se flexibilizar a ponto de a gente procurar lugares, pessoas e situações das quais nós nos afinizamos. Então, nesse momento, o laço fluídico, ele se afrouxa, ele não se rompe. Se a sua presença for necessária de volta ao corpo, esse espírito, essa alma, né, reencarnada, ela retorna instantaneamente para a sua prisão. Então, existe aí toda uma organização, existe toda uma ordem, né, nesse mundo, mesmo no momento em que nos há permissão de nos afastar desse corpo material. Então, se houver a necessidade do retorno imediato ao corpo, ele acontece de imediato. Muitas vezes, apesar dessa emancipação, ou no momento dessa emancipação, o espírito conserva as lembranças dos ocorridos, às vezes parcialmente e às vezes pequenos detalhes, pequenos trechos ou muitas vezes nada. Você sabe que sonhou, você sabe que esteve em algum lugar, você tem essa sensação de que percorreu o espaço, que entrou em relação com outras pessoas, que viveu determinada coisa, mas não sabe explicar por quê, né? Então, voltando ao trecho 23, embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade e a corporal é a de servo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro se encontra fora da gaiola. Pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar. De todos os instantes em que a sua presença não é necessária, a vida de relação.
Tem-se, então, o fenômeno que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono, de todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Aí ele dá a indicação aqui que isso consta no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8. Nesses momentos ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas a vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. É aquilo que a gente falou antes de ler esse trecho. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão. Quer dizer, ele retorna imediatamente para o corpo, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retorna o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva suas peregrinações uma lembrança ou uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Quando nada traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e o que justifica o provérbio: a noite é uma boa conselheira. Porque muitas vezes a gente dorme, né? Tá cheio de problemas, tá com a cabeça ruim, tá buscando soluções, está buscando um modo de ajudar alguém, e uma noite bem dormida muitas vezes pode trazer para a gente as soluções que nós precisávamos, soluções de comportamento, soluções de conexão de sentimento, soluções até mesmo físicas. Meu marido, por exemplo, ele dorme muito pouco, né? Ele tem insônia. Mas quantas vezes ele levanta para fazer anotação? Eu acho isso incrível, porque eu dormindo não levanto nem para beber água. Meu corpo não sente sede, não sente vontade de fazer xixi, eu fico em coma completo dormindo. Ele não. A cabeça dele funciona numa velocidade tão grande, que ele levanta para fazer anotação. E eu fico louca, né? Porque aí ele tem que acender a luz, procurar uma caneta, um papel. A gente procura deixar sempre tudo pertinho dele, porque normalmente essas coisas acontecem assim, e quando acontece, normalmente ele não volta para dormir, ele vai para o computador para fazer as coisas. Assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia e do êxtase, que são fenômenos que o Paulo vai falar melhor sobre isso, e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante luz ordinária. Bom, vamos parar aqui só um minutinho para a gente poder comentar um negócio. A visão espiritual, ela não se opera pelos olhos, né? A gente falou isso já em alguns pontos no início da nossa fala. Gente, tem quanto tempo? Tá bem ainda, mais uns 20 minutos, 25 minutos. Vai sobrar para o Paulo falar. A visão espiritual não se opera pelos olhos, né? Os olhos, a gente sabe através da física que eles necessitam da luz física para enxergar, por causa do fenômeno de reflexão. A luz, ela bate nos corpos sólidos e aí a gente consegue verificar sólidos ou alguma coisa parecida com sólido, como, por exemplo, a gente consegue ver os líquidos, né? Mas alguma coisa bem tangível mesmo. A gente não consegue, por exemplo, ver o vento se ele não tiver com alguma coisa que faça ele ficar colorido. Mas na maior parte das vezes, as partículas mais grosseiras a gente consegue ver justamente quando a luz bate. Se um quarto escuro tiver empoeirado e eu bater assim um tapete dentro do quarto, ninguém vai enxergar a poeira. Em compensação, se o dia estiver ensolarado e o sol, a luz solar bater nessas partículas, imediatamente a gente vê elas em suspensão por todo o ambiente.
Então, a luz física, a luz solar, por exemplo, que é uma luz física, né? É algum tipo de queima pelo calor e pela irradiação que ela emite, ela faz com que a gente possa, com que torne possível a visualização de partículas, né? De objetos. E é ela também que faz com que as cores, elas se definam para os nossos olhos, né? Em determinada, como se chama? Não é vibração que se fala, enfim, esqueci o termo. Em determinado patamar, essa luz, ela vai trazer para a gente as colorações, né? Por exemplo, a gente tem irradiações que o vermelho é mais forte, onde o azul aparece melhor. Eu esqueci como é que se chama Você esse fala termo técnico. de espectro? É exatamente isso. É exatamente isso. É o espectro que faz com que a gente enxergue as cores, né? Então, a luz material, obrigada, Felipe, pelo socorro. A luz material ajuda a identificar por refração os objetos na vida material. Então, a luz material ela é diferente da luz espiritual. Para o mundo espiritual, existe uma luz cuja natureza nós desconhecemos. O mundo espiritual ele é iluminado pela luz material. Então, o princípio luminoso do espírito é outro, que não o da matéria. É de uma essência etérea. Não existe para nossa visão, né, para os corpos opacos. Mas, por exemplo, uma pessoa que está dormindo, mesmo no escuro, ela consegue enxergar ambientes que, com os olhos abertos, ela não conseguiria. A mesma coisa o sonâmbulo, que a gente falou, que está de olho aberto, não está enxergando nada, mas ele anda no escuro. Enfim, então existe uma diferença entre a vista espiritual e a vista física. A extensão também dessa vista é uma das grandes diferenças, né? A nossa visão, ela tem um alcance restrito e ela tem uma extensão restrita, até para a profundidade de alguns objetos, como eu falei, as cores, né? A distância para que a gente possa enxergar. Essa vista espiritual, ela tem extensão e graus diferentes conforme a evolução dos espíritos. E isso é mais interessante, porque não importa que você tenha 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 40 anos, você vai ter a mesma visão. Só vai ter uma visão mais deficiente caso você tenha algum problema, isso estou falando no corpo físico. Caso você tenha algum problema físico, congênito, ou que tenha sido desenvolvido após o seu nascimento, ou por um desgaste da própria córnea, do sistema de visão, dos corpos físicos, quando, por exemplo, envelhecem, ou quando desenvolvem alguma doença pelo uso, algum produto químico, enfim. Isso já não acontece com a visão espiritual. A visão espiritual, ela tende a se emancipar com a... Ih, não posso ler isso agora. Ela tende a se emancipar e ela se torna cada vez maior com a evolução do espírito, né? Então, no estado de vigília, onde nós não entramos no sono REM, que é o sono profundo, nós também sonhamos, mesmo nesse estado de vigília. E o Paulo vai tratar bastante desse tema daqui a pouquinho. Então, vamos lá, para a gente continuar o conto. Parei no 24, no início do 24. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fundo etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual.
A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte. Está falando da visão espiritual, da luz espiritual. Tal a razão para que não há obstáculos para a visão espiritual, que não é embaçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, nem não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Ponto 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Então, vamos ler de novo? Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Bom, não sei se vocês concordaram comigo lendo isso, porque a gente também, apesar de estar escrito aqui, existe uma questão de interpretação, né? Existe sempre a hermenêutica da coisa. Na minha leitura, o que eu entendi aqui é que o princípio luminoso do espírito é o perispírito. Foi o que eu entendi. Penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea. Não há para sua visão corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Ainda tem isso, a questão da penetração, né? Para o espírito não existem as barreiras de parede, né? As barreiras físicas, elas se desfazem à medida que esse espírito tem uma maior condição moral que vai ajudar ela a perceber muito melhor qualquer tipo de condição, qualquer tipo de ambiente. Por isso que para os espíritos superiores, eles têm, né? Uma vez eu brinquei falando essa frase do Tio Ben, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e o Tio Ben é um cara sábio. Tio Ben, para quem não conhece, é o tio do Homem-Aranha. Imagina se a gente tivesse aí espíritos com essa capacidade de penetração, de invasão das nossas vidas particulares, se eles não tivessem uma conduta moral honrosa, né? O como que eles estariam, por exemplo, invadindo as privacidades das pessoas em situações que, sinceramente, seria às vezes até vexatória, não sei. Mas, então, espíritos para terem condições de visão nessa capacidade, elas só podem chegar a ter essa possibilidade se elas tiverem um moral suficiente para poder entender o respeito e o limite da atuação dele com relação ao outro, né? Até onde ele pode ir, onde ele não deve ir por respeito ao outro, né? O que não acontece com os espíritos com uma moral menor. E acaba que eles ficam impedidos, e aí sim, para eles existem barreiras físicas, né? Tanto para a visão quanto para o deslocamento. E é por isso que a gente está preso aqui, gente. Olha isso aí, que a gente não tem moral suficiente para poder, né? O filtro, né, moral para poder perceber essas coisas. E é capaz que a gente invadisse, por exemplo. Quem é que nunca falou assim, ai, eu queria ser uma mosquinha para estar na casa do fulano para saber o que ele está fazendo? Olha a nossa mente, como é que fala essas besteiras, né? Então, a gente não tem ainda, mesmo sabendo que o fulano, a ciclana, estão lá na casa deles, na particularidade deles, e a gente querendo se meter nisso. Por isso que a gente está preso num corpinho e num planetinha que nos impede a locomoção. Então, voltando, o mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem os seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pelo sol. Já passei disso. Entretanto, a visão espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida, pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifestar-se em diferentes graus nos espíritos, manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista.
tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade. Diz-se que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Entendeu? Porque que o Dr. Bezerra, por exemplo, né, consegue, né, tratar das pessoas, entre tantos outros, né, espíritos que cuidam aí da saúde. Chico mesmo, né, quantas vezes Chico chegava perto das pessoas, né, e falava, olha, né, cuidado, seu coração, cuidado, com tal comportamento assim, assim. A gente vê isso muito, né, então eles enxergam muito além do que a gente pode enxergar. Quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior dos organismos humanos e descrevem as causas das enfermidades. Último, 26. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal, efetuando-se fora do organismo. Tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas. Então vamos lá. É indispensável estudar em seus efeitos e as suas causas a vista espiritual, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais que não se poderiam tomar como regra. Então, olha aí a necessidade, né, da gente um dia tomar para si a responsabilidade da pesquisa nessa área. Esse tema é muito interessante e tem muito mais coisas para a gente estudar a partir daqui. É só isso, gente. Obrigada pela atenção. Pode falar, Felipe. Obrigado você, Rejane. Temos o Tiago aqui com algumas contribuições, com algumas perguntas também. Aí ele comentou logo no início, ele colocou assim, ó, bem começamos o ano e já estamos caminhando para o final. Aí a pergunta dele, ele não deixa ponto sem nó, né, Tiago? Aí a pergunta dele é a seguinte, Rejane. Estudaremos essa passagem corrida do tempo na Gênesis? Já ouvi a respeito disso, sobre o tempo correr de forma diferente nesse período de transição. E eu não sei. Tu sabe alguma coisa, Paulo? Se a gente vai falar sobre isso? Sobre Assim, transição? a terceira parte da Gênesis, ela vai tratar de uma temática que é a predição. E aí é alguma coisa que tem a ver assim, com o tempo, por exemplo, a predição, a capacidade que alguns espíritos têm de perceber algo que vai acontecer ainda, né? Mas isso é mais pra frente, tá? Lá pro final do ano que a gente vai chegar. Beleza. Obrigado, Paulo. Rejane. Fala, pode falar. Peraí que eu estou perdido. Na verdade, eu estou enxergando mal. Aí é aquele orgulho de não pegar o óculos, né? Cadê o Vamos botar óculos? aqui. Comparando o mal, essa visão abstrata deve ser, em grau mais complexo, como a visão periférica do globo ocular. Sabemos que estamos vendo, mas não estamos com foco centrado. Ele falou no momento em que você estava até falando do Lucas, quando que ele meio que anda assim e está com o olho aberto e estava falando dessa capacidade de ver, né, da qualidade de ver. Aí você deu o exemplo do Lucas, aí ele colocou esse comentário em seguida. Eu acho
uma visão periférica do globo. Essa visão periférica do globo ocular, por exemplo, ela não determina distância com exatidão, né? Eu acho que é assim, né? Como se fosse mais fechadinho. Eu acho que ele não, quis na dizer verdade, isso. ele fala assim, a visão periférica nesse ângulo aqui mais aberto. Porque aqui a visão é mais focada, na frente. Ah, tá. A visão para cá, ela é mais periférica. Acho que ele então, quer falar assim, né? Vendo tudo, assim. Então, tem razão. No espírito, ele tem como uma visão de foco todo o espaço. Ele tem 360 de foco reto, diferente do nosso, né? Que apesar dos nossos olhos são olhos de predador, né? Não são olhos de presa. Os olhos da presa normalmente são laterais. Os olhos do predador, para poder fixar velocidade e distância, são na frente. Então, nós temos corpos de predadores. Então, a gente tem um foco de distância muito melhor aqui, né? De frente. Quando a gente vai ter a visão periférica, ela já não é boa. Agora, é uma mal comparação, porque a capacidade de enxergar do espírito em 360 graus, como se fosse olhando para frente, é uma coisa que só quando a gente está dormindo a gente percebe um pouquinho de como que isso funciona, né? Porque a gente consegue ver o ambiente como se a gente estivesse de frente para tudo e se pergunta como a gente consegue isso. É impressionante mesmo. Eu acho que na sua parte, eu não acompanhei, mas tem um momento que ele cita até que o perispírito é o órgão do espírito. Isso, é o órgão do espírito, ele fala exatamente então, isso. Né, o olho é apenas, no corpo, ele é apenas o órgão, né? Mas o perispírito é o órgão do espírito, ou seja, ali está reunido em 360 todas as sensações que ele tem que transmitir para o espírito, né? A gente tem pedacinhos, né? Eu tô olhando para o lado, gente, porque o computador tá aqui, a minha leitura fica melhor aqui. Mas a gente tem pedacinhos é como se a gente tivesse pedacinho. Eu tenho um pedacinho de perispírito aqui que enxerga, um pedacinho de perispírito aqui que sente o cheiro, entendeu? No nosso corpo é como se a gente tivesse isso fragmentado. Já o espírito, não. O perispírito, ele tem essa função toda nele, né? Ele não precisa de um espaço para poder sentir o sabor, ou o cheiro, ou a visão, ou... É como o tato, olha o tato, você sente o tato de todo o seu corpo, olha que grande órgão que é a pele. Né? Acho que é um bom exemplo para mostrar para a gente como que a gente consegue sentir em todo o corpo, por exemplo. Só que não é eficiente o suficiente, né? E aí gente, se quem quiser falar também fala, viu? Fiquem à vontade. Paulo, fica à vontade para interagir. Quando você estava falando sobre o sono, né, dando só uma pinceladinha, aí falando sobre o sonambulismo e tal, aí ele pergunta assim, ó, há algum rito diferenciado quando alguém desencarna durante o sono? Rito? Não sei, só sei que eu lembro no livro Céu e Inferno, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige, que a gente não desencarna dormindo. A gente sempre acorda, volta ao corpo para que se finalize o desencarne. A gente não desencarna afastado do corpo. Não existe isso. Ah, morreu dormindo, que maravilha. Não, não existe. Você é chamado a retornar ao corpo para poder finalizar o desenlace. Que bom que o Paulo está... Porque eu às vezes tenho medo de confundir as informações, sabe? Mas algum rito, acho não que sei. rito Alguém me não, socorre. né? Rito de ritual, né? Eu entendi assim, rito de ritual. Fala aí. A Rejane respondeu muito bem, porque assim, quando a gente vai aprendendo espiritismo, essa questão da emancipação, né, que o espírito fica preso só por um laço fluídico, e aí durante o sono ele vai pelas colônias, vai pela erraticidade, mas aí volta depois. E aí Kardec fala assim, será que não tem aquela questão da porta estar fechada, o espírito quiser voltar para o corpo e não conseguir mais?
ou, sabe? Então isso nunca vai existir, porque, por exemplo, se eu estiver dormindo, alguém ameaçar me matar, me tacar uma faca, um punhal, o meu espírito ele fica ciente disso e ele volta imediatamente pro corpo. Imediatamente. Isso. Então ninguém morre dormindo, né? A pessoa vai estar de alguma forma ali. A primeira coisa que eu lembrei foi do caso dos pais da Susana Richthofen, né, cara? A primeira coisa, quando eu soube dessa informação, eu fiquei logo impactada por causa desse caso. Eu falei, caramba, cara, os caras não estavam dormindo então, né? Porque se você volta pro corpo, você tem exata noção de quem cometeu e do que aconteceu com você. Você não sai, você não parte do seu corpo sem noção alguma do que aconteceu, né? O que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Aí nessa linha, ele continua assim: pode ser um desencarne menos oneroso, esse desenlace durante o sono pode ser facilitado por estar dormindo? Acho que foi respondido, né? Eu tô adorando, Tiago, o seu vocabulário jurídico. Oneroso, rito. Eu tô adorando. Entendi. Porque isso fica impregnado na cabeça. E é isso. Não tem isso, não tem menos doloroso, você vai ter que passar, vai ter que participar do desenlace, não tem jeito não de você se imiscuir disso, não. Acho que Responsabilidade é responsabilidade. o céu e o inferno é bem claro, né, que ele interroga quem já morreu e examina a vida que teve. E essa é a relação da onerosidade. Como você vive é um pouco de como você vai morrer. Exatamente. Até além, é como você vive as vidas que você vive. Porque a gente tem exemplo de espírito que desencarnou e estava se sentindo no meio do oceano, as ondas batendo, aí Kardec consulta a vida anterior e o cara era bom, era tranquilo. Na verdade, aquilo ali era uma consequência, era uma reação de uma vida que ele teve de levar pessoas para morrer no meio do oceano. Eu não sei qual é a passagem exatamente, mas eu me lembro, isso ficou muito marcado em mim, quando eu estudei no ano passado. Então, gente, sobre essas questões desse tópico que a gente está estudando aqui, seria muito bom que vocês pudessem de volta retornar um pouquinho no livro Céu e Inferno, porque é muito interessante, tem muita coisa boa para absorver ali, e é para ler várias vezes, porque cada vez que a gente lê é uma informação diferente. Bom, aí ele faz um comentário: nossos sentidos distorcem a percepção da realidade, como ocorre com a ilusão de ótica, com a captação de certas cores, por exemplo. Aí ele faz uma pergunta: no mundo espiritual, o ser também pode enfrentar obstáculos naturais do corpo espiritual menos perfeito, perispírito grosseiro, por exemplo? No próximo item, o Paulo vai abordar esse tema, né? Ele Vou dá. deixar até com o Paulo isso. Eu lembro do estudo que a gente teve de perispírito, que este formado pelos fluidos do globo e que é atraído para o espírito através de uma reação química que tem a ver com a moralidade do ser. Então, perispíritos mais opacos têm relação com uma moralidade mais primitiva, né? E eu diria que a luz do espírito se ofusca a região. Estava falando de luz espiritual e luz material. Muito bom. E se ele é menos denso, menos opaco, como, né, não é um nevoeiro, essa luz que é o espírito consegue refletir com maior. E aí a gente chama os espíritos superiores de espíritos iluminados, né? Exatamente, né? E foi até o que eu falei, da questão deles não conseguirem ir em determinados lugares, né? Por exemplo, não é qualquer espírito que consegue, por exemplo, invadir a casa espírita, porque aquele lugar ali é um lugar protegido onde você só tem acesso ali dentro a espíritos, por exemplo, que estão trabalhando, espíritos que têm uma determinada autorização de circular ali.
Aquilo ali, se tiver sendo feito um trabalho sério, com pessoas, né, sérias também, né, comprometidas, aquilo recebe uma proteção, né, até dentro da sua casa. Sua casa também vai ser um local protegido, dependendo do que você pensa, né, do que as pessoas naquele ambiente pensam, fazem e como você vive ali dentro. Então, nem sempre os espíritos que ainda não conseguiram se evoluir em determinado ponto, eles têm acesso aos lugares, não. Exatamente. E ele coloca assim, resumindo, ele pode ter a percepção da realidade afetada, mesmo no mundo dos espíritos, em razão do seu estado? Com certeza. Como diz o Kardec aí no item 27, que o Paulo vai colocar agora, diz que uma percepção que o espírito pode ter são de imagens fantásticas, criadas pela imaginação, semelhante às criações fluídicas do pensamento. Ele pode olhar aquilo ali e achar que é verdade, não é. E ele termina assim, me faz lembrar do filme Ghost, quando depois de desencarnado, o protagonista começa a aprender a lidar, né, a agir, né, com as suas faculdades como espírito. É um bom comparativo, eu diria, apesar de ter outros erros o filme. Mas nesse aspecto eu acho que é um bom comparativo, né? A própria formação mental que nós fazemos do inferno, que não existe. Né? O livro Céu e Inferno, ele coloca exatamente isso. Que o inferno, ele está dentro da nossa cabeça. Ele é uma formação mental nossa que advém dos nossos defeitos espirituais, dos nossos distúrbios, nos nossos desequilíbrios. Então, depois do desencarne, a gente sim tem faculdades que influenciam e sim, senhor, ele usou um termo aqui, deixa eu voltar que eu até fiquei com dificuldade de ler. Ele pode ter percepção da realidade afetada e ele vai estar no mundo dos espíritos, porque ele desencarnou. Então, muitas vezes você vai estar lá com uma equipe de socorro falando, olha, vem, tá tudo bem, mas você vai ficar assustado, vai correr, vai fugir deles, porque não entende eles, porque a sua cabeça está vendo coisas, está vendo demônios, está vendo, né, pessoas corrompidas, enfim. É isso. Tá bom, obrigado, Tiago, Rejane, Paulo. Vou passar a palavra agora para o Paulo, para fazer a outra parte, e a gente depois para tirar algumas dúvidas. Paulo, a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos aí. Obrigado a Rejane, obrigado Felipe, né? Todos que possam continuar aí participando no chat. Vou começar aqui com os dois últimos itens, ainda do subcapítulo que a Rejane começou, né, a abordagem. E no 27, os itens anteriores, do 22 ao 26, que fala da vista, né, espiritual, a dupla vista, sonambulismo, tudo isso que está relacionada a essa capacidade perceptiva do perispírito, né? É onde é o veículo da qual o espírito tem as sensações, tanto encarnado quanto desencarnado. E aí do item 27 e 28, fechando esse subcapítulo, ele trata em relação ao espírito encarnado, que a Regiane foi comentando, é do espírito, né, fora da carne. E agora, no 27, Kardec comenta assim sobre o espírito encarnado. Eu vou ler aqui para vocês o trecho e a gente vai comentando aí. Ele diz assim, ó, necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o moral do indivíduo, pode ela dar, quer durante o sono, quer durante o estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento
que de alguns que ocorre a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual com a presença dos espíritos. Terceiro, imagem fantástica criada pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas, com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, torturas e demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou saírem do êxtase, conserva a lembrança exata de suas visões, os que a tiveram tomam-nas como realidade confirmativa de suas crenças, quando tudo não passa de produto dos seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que lhes deis crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo material. Então, lido assim o item 27, vamos parte por parte aqui para a gente entender. Kardec está falando aqui dos encarnados. Por que ele começa dizendo assim que necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual dos encarnados? Pelo simples fato de estarmos com a influência da matéria, né? Então, assim, por mais que estejamos emancipados durante o sono, ou durante o que a gente fala hoje em dia, nos termos atuais de desdobramento, ou o êxtase é a visão estática, que seria aquele estado ainda de um desligamento maior do que no sonambulismo, né? São estágios assim, o sono já é um desligamento, né? O nosso espírito, com o perispírito, se emancipa do corpo, mas mantém aquele laço fluídico com o corpo físico. No sonambulismo, o desligamento ele é maior do que no sono. Nunca vai ser completo só quando o espírito desencarna de vez. O êxtase é um estágio ainda mais de desligamento, ainda maior do que no sonambulismo, né? Mas esses três estágios, seja do êxtase, do sonambulismo ou do sono, sempre vai ter esse laço, né, ligando o perispírito com o corpo tangível, o corpo físico. E só esse fato de ter essa ligação com a matéria vai fazer com que a percepção espiritual seja influenciada, obviamente, pela matéria. Então, por isso, as percepções para um espírito encarnado vai ser incompleta e imperfeita se comparada com o espírito já desencarnado, na erraticidade, né? Onde a separação do perispírito com o corpo físico se consuma de fato. Então, assim, aí indo lá para o final, Kardec faz esse alerta para, assim, nós não confiarmos cegamente nos relatos que muitas vezes essas pessoas trazem, seja em desdobramento, ou seja em fenômeno de êxtase, né? A gente sempre ser... por que a gente não crer cegamente? Porque muitas vezes o que essas pessoas vão relatar não necessariamente é a realidade do mundo espiritual, mas seja uma criação fluídica ou algo que esteja relacionado com o pensamento que ela alimenta nos momentos de vigília, né? Como ele dá o exemplo assim, vamos supor se é uma pessoa cristã, né, do cristianismo tradicional, das dogmas da igreja, e ela crê firmemente que haja um inferno lá, com os caldeirões gigantes, né, e vários demôniozinhos, diabo lá, fervendo todo mundo dentro do caldeirão. Se a pessoa tem imagem daquilo, né, provavelmente se ela alimenta aquilo nos seus pensamentos durante o dia a dia, ela possa, no momento de emancipação durante o sono, ela criar aquilo, né, fluidicamente, pelos próprios pensamentos, lembrando aquilo
que já aprendemos nesse capítulo lá nos primeiros itens. O pensamento do espírito e a vontade, ele cria, né? Ele faz as criações fluídicas, né? Ele manipula a matéria do mundo espiritual. Então, e a pessoa vai recordar, ao acordar, ela vai ter essa recordação e ela vai acreditar, eu visitei o inferno, né? Aí o Kardec, ou a gente pode trocar palavra, falar inferno, né? Pode colocar assim qualquer outra criação, paraíso, né? E por aí vai. Então a gente é ser cético, porque muitas vezes é uma mera criação fluídica que está ligada ao pensamento, ao preconceito que aquela pessoa alimenta durante a vigília, né? Então são essas questões. E no item 27, né, ele diz assim, né, durante o sono ou no estágio de vigília, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorre a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, causa de enfermidade e remédios convenientes, né? Então, tem pessoas que têm essa capacidade, né, lembro que a Regiane comentou, pessoas assim, mesmo em vigília, né, ela consegue enxergar, por exemplo, uma enfermidade em outra pessoa e, obviamente, ela não vai enxergar essa enfermidade com os olhos carnais, os olhos aqui, as vistas, né, os órgãos da visão. Ela está enxergando através de seu perispírito emancipado e ela consegue ter essa visão da onde está a enfermidade e ali vai recomendar, vai receituar, né, algum tratamento. O segundo é a percepção das coisas igualmente reais do mundo espiritual com a presença dos espíritos, né? Então, de fato, a gente sabe, já que o mundo espiritual é uma realidade, como a gente aprendeu nos primeiros itens, tem a matéria do mundo espiritual, a gente já aprendeu isso nas semanas passadas, né? E a gente chama essa matéria do mundo espiritual de fluido espiritual, né? Então tem criações, é o que a gente vê na literatura espírita, né? Os viveiros do mundo espiritual, como diz na Revista Espírita, ou as colônias, né? Um termo mais moderno, são as criações dos espíritos. Então, assim, a gente vai emancipado do sono, a gente está, de repente, alguma colônia, alguma dessas aglomerações e criações dos espíritos, a gente acorda, a gente tem, né, a recordação daquilo ali. E a terceira hipótese é uma assim, criação fluídica, né, do pensamento. Eu lembro que alguns anos atrás, isso já tem tempo, foi em 2012, eu trabalhava no centro do Rio, e assim, eu tive nessa época, um pesadelo, né, um sonho, a gente chama de pesadelo, aquele sonho que nos deixa impressionado. Eu tive assim, um sonho que eu estava no meu ambiente de trabalho, sentado assim, no guichê, né, e assim, uma mulher e uma criança sentada, a criança do lado dela, e essa criança chorava constantemente. E assim, eu perguntava, por que choras, né? Qual o motivo, tudo. A criança vira para a mãe, olha para mim assim, apontando o dedo. Ele vai morrer, né? Isso me impressionou bastante. Eu fiquei marcado com aquilo ali e eu acordei subitamente, né? Na noite, no meio da noite. E assim, eu já tinha conhecimento espírita e tal, mas assim, foi um terrível pesadelo para mim. Eu fiquei bastante impressionado. E eu acabei tomando aquilo, porque foi tão real a cena. E eu tomei aquilo, eu fiquei assim, umas 4 semanas impressionado. Eu vivia com medo de andar na rua, porque na minha cabeça aquilo foi uma predição. Eu imaginava, eu só ficava pensando, poxa, de que forma que eu vou morrer? Será que eu vou atravessar aqui, algum ônibus vai passar por cima de mim? Será que eu vou morrer por doença? Eu ficava assim, para mim já era certo que eu iria morrer, né? Então fiquei impressionado com aquilo ali. E aí, como o Tiago diz no comentário, realmente a criança não mentiu. E aí, pensando racionalmente depois, eu fiquei pensando, não, isso não é uma predição nenhuma, porque isso é uma coisa geral. Isso vale para a Regiane, vale para o Felipe, vale para mim, vale para o Tiago, vale para todo mundo vai morrer, né? Nosso corpo ele tem um prazo de validade. Mas na época eu fiquei impressionado, eu caí na cilada, né?
eu tomei aquilo como uma tradição. E aí depois eu pensei, né, provavelmente, o que eu penso hoje com o conhecimento espírita que eu tenho? Estava numa baixa vibração naquele momento, e provavelmente de mim mesmo, ou provavelmente algum espírito zombeteiro, possa ter criado, né, toda aquela ambientação, aquela cena. Os espíritos podem fazer isso, como Kardec diz, para me amedrontar, né? Tanto que até hoje a predição não se cumpriu. Eu estou vivendo aí, já passou quase 10 anos. Então foi só um exemplo, né, de como esse caso 3. Lembrando que isso pode ser para o bem ou para o mal, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a questão do sonho. Muitas pessoas no ambiente espírita ou espiritualista acaba se deixando influenciar muito porque sonha. Ah, porque eu sonhei, então isso é recado dos meus guias, né? A gente tem que ter um certo cuidado, porque o sono ele é muito volátil, o fenômeno do sonho. Pode ser fatores que nos preocupam durante o dia a dia, isso fica arquivado em nosso cérebro, em nossa matéria cerebral, e a gente lembra disso, né, emancipado. Pode ser algo que a gente recorda em existências passadas, na nossa existência, aí mistura, fica algo confuso. Pode ser algo que realmente a gente presencia no mundo espiritual, ou pode ser uma mera criação, né? Seria uma criação fluídica, né? E dependendo do nosso estágio, da nossa vibração, pode ser boa ou ruim, né? Eu citei assim um caso que seria provavelmente ruim, a fim de um espírito brincalhão, zombeteiro, a fim de nos amedrontar. Um guia espiritual, espírito protetor, dependendo do nosso estágio, pode fazer uma criação a fim de nos ambientar. Vamos imaginar, dependendo do meu gosto, se eu gosto de música clássica, pode-se criar um ambiente onde eu possa estar ouvindo uma ópera, uma música de Mozart, de Chopin e tudo, a fim de me acalmar, de me ambientar. É uma criação, um exemplo que seria benéfico, né? Então, nem tudo que a gente vivencia ou lembra de sonho é uma realidade, né, do mundo espiritual. Assim, não exatamente uma colônia, algo, né, concreto ali para os parâmetros do mundo espiritual, mas uma criação de nossos pensamentos, né? Ou um espírito que nos impõe. Vamos dar prosseguimento aqui ao texto. O item 28. Os sonhos propriamente dito apresentam os 3 caracteres das visões acima escrita. No item 28, Kardec vai explicar sobre os sonhos, né? As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimento, avisos. Seria aquele que a gente lembra de algum fato material que vai acontecer, ou algo que a gente recebe uma orientação de um guia espiritual, ou que a gente participa, né, do mundo espiritual e a gente lembra quando a gente acorda. Continuando no texto aqui. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real com relação à vida corpórea. Eu vou enfatizar essa parte aqui, prestem atenção. Certas imagens fantásticas que nada tem de real com relação à vida corpórea. Para o mundo espiritual tem muito de real. Continuando. Mas que apresentam, às vezes, para o espírito, uma realidade, que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembrança retrospectiva, por gosto, desejo, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza, né? O exemplo que eu dei já deixa explicado. Vamos então prosseguir aqui no item 29. Aí o item 29, ele já é um outro subcapítulo,
ele vai tratar da catalepsia aqui, né? Catalepsia e ressurreições. Nos próximos itens que a gente vai ver, Kardec vai entrar em explicações de fenômenos, alguns fenômenos de milagre, e no próximo capítulo, né, daqui a 2, 3 semanas, vai começar a tentar explicação, de acordo com a ciência espírita, as explicações para alguns fenômenos de milagres que são relatados no Evangelho, né? Entre eles, né, que ocorrem muito, que são chamados fenômenos das ressurreições. E aí a gente vai ver a explicação de acordo com a doutrina espírita. No item 29, a matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido espiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É um influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos, né? Dando uma interrupção na leitura do trecho 29 aqui. Que Kardec está dizendo, né? O centro sensitivo, o centro de todos os pensamentos, de todas as emoções, sentimentos, sensações, né? Quem sente de fato é o espírito. O veículo da sensação, né, é o perispírito, né? Porque o perispírito sem o espírito é só um fluido, né? É o fluido espiritual, é a matéria em estado etéreo. A matéria inerte sem o espírito é só uma massa de carne, um aglomerado de moléculas e átomos, né? Então, o corpo, a matéria, né, com o princípio vital, o corpo orgânico em funcionamento. O perispírito e o espírito constitui o ser vivo, né, o ser encarnado. É o espírito que vai sentir as dores, né? Se eu dou um beliscão no meu braço aqui, há algum efeito aqui, né, que o corpo vai sentir, vai ter mecanismos, né, que vai repercutir, vai passar pelo perispírito, o perispírito passa pelo sistema nervoso, que vai chegar no cérebro, né, que vai captar aquelas sensações. Então, toda a sensação exterior, ele passa pelo perispírito, que passa pelo sistema nervoso, que vai chegar no espírito, né? Eu acho que eu confundi a ordem. Vai chegar no corpo físico, que vai pelo perispírito, que vai para o espírito, né? Desculpa, só consertando aqui. Quem tem a primeira sensação é o corpo físico, que vai chegar no espírito, que vai chegar no perispírito, e o perispírito passa pelo espírito, né? Não tem como algo chegar do corpo físico direto para o espírito propriamente dito. Sempre vai passar pelo perispírito. Corpo físico, perispírito, espírito. O caminho de volta é a mesma coisa. Se eu quero agir, né? Eu quero levantar o braço. Quem tem a vontade, o pensamento, é a minha essência, é o espírito. O espírito vai passar o seu comando pelo perispírito e o perispírito vai transmitir para o sistema do corpo físico, né? E aí tem a ação, o movimento, né, que a gente faz. Então sempre vai ter o perispírito intermediando essas questões aí, das sensações do exterior, passando pelo corpo físico, passa pelo perispírito e chega no espírito, né? Se estiver confuso, é só colocar no site aí, que a gente dá um jeito de explicar de um modo mais claro. Mas é sempre essa questão aí. A ciência material, a medicina, né, ainda não considera, por não ter instrumento diretamente que possa estudar de um modo mais enfático o perispírito, né? Então, é apenas a ciência espírita no momento que tem esse conceito do perispírito, né? Então, é algo para o futuro, né? O conhecimento do perispírito desvendará várias enfermidades, várias questões. Dando prosseguimento aqui no segundo parágrafo. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro,
ou pela secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo, em sua febril atividade. Atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Kardec vai dar um exemplo de um militar em meio do combate. O militar está lá cheio de arranhão, com a perna ensanguentada, né? O braço ralado, de repente levou até um tiro de raspão, mas ele está lá focado na sua atividade. E por que isso, né? Porque ele atrai para si, por assim dizer, o fluido espiritual. Porque o perispírito é esse veículo das sensações, né? Vai transmitir as sensações do corpo para o espírito, né? Só que ele está tão focado na sua atenção ali que, momentaneamente, né, pela força do pensamento do espírito, vai bloquear essa função do perispírito de transmitir as sensações. Então, de repente, uma ferida, nesse momento de ação, de adrenalina intensa, não vai ser a mesma coisa do que a pessoa em estado normal, em estado de repouso, teria, né? Mas no início desse segundo parágrafo aqui, ele está dando a explicação, a separação de um membro, né? Se eu amputo meu braço, isso interrompe, né, obviamente, as sensações. Ou se eu, de algum modo, tenho o sistema nervoso, alguma parte do sistema nervoso interrompido, isso pode causar uma lesão no meu corpo, né, e vai ficar imóvel. Né? Aí tem os casos das pessoas que têm uma parte do corpo imóvel, mas isso se dá pelo desajuste orgânico, né? Alguma parte do meu corpo que está desajustada, que está danificada, vamos dizer assim, a matéria do corpo. Isso vai interromper, aí não adianta o perispírito passar as sensações, porque o corpo precisa do corpo físico estar saudável, né? O sistema nervoso para transmitir as sensações para o cérebro. Mas ele vai dizer que tem uma outra causa que causa insensibilidade, que às vezes o corpo orgânico, né, o nosso corpo físico, está plenamente saudável, mas aí a causa não está no corpo físico, a causa da insensibilidade está no perispírito, né, que de alguma forma se emancipa do corpo físico. Então, se ele está de alguma forma emancipado, ele não vai conseguir ser esse veículo de transmissão das sensações do corpo para o espírito, né? Então o corpo muitas vezes vai estar em estado assim de rigidez. Tem os dois conceitos, a letargia e a catalepsia, está na questão 422 a 424 do Livro dos Espíritos, né? A gente estuda aqui a Gênese, provavelmente vocês que estão nos ouvindo não estão com o Livro dos Espíritos em mãos, mas se quiserem depois rever esses dois conceitos dentro da doutrina espírita, está lá nas questões da emancipação da alma, 422 a 424. E lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec vai diferir assim, a letargia, que vai ser aquele estágio próximo à morte, né, orgânica, em alguns casos até iniciando o processo de decomposição e tudo, o desligamento, né, ele é geral, a questão da imobilização do corpo físico, né? E a catalepsia, a paralisação, ela é em alguns órgãos, né? Às vezes a pessoa está sentada, está até consciente, está falando, de repente é só o braço dela que está imóvel. Isso acontece quando se aplica passes, né? Passes magnetizadores antigamente, e até hoje em dia alguns, né? Hoje em dia no Brasil, assim, pessoas que aplicam passe magnético, ocorre muito em alguns núcleos lá no Nordeste, né? Tem pessoas que até hoje trabalham com magnetismo. E tem esses fenômenos mesmo de deixar algumas partes do corpo em estados catalépticos, né? E aí a diferença de um para o outro. A letargia geral, catalepsia local
como segundo a explicação que está no Livro dos Espíritos. Lendo aqui o item 30, em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo, todas as aparências da morte, e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, pode mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, por uma ação enérgica da sua própria vontade ou por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida, contra todas as probabilidades, algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna o regresso à vida, né? O item 30, gente, ele é importante que vocês guardarem isso aí, que mais para frente, como eu falei, vamos ter um estudo direto assim, de casos, né? Suposto caso de ressurreições que estão lá relatados no Evangelho. O tempo aqui tem sido o meu inimigo aqui, né? Acabei falando. Na verdade, estou marcando pelo meu computador aqui, que está quase 9h30. Pelo tempo aqui, a gente está vendo 1h21. Eu vou dar uma pausa então, Felipe e Regiane, se vocês quiserem complementar algo, né? E ler os comentários aí dos colegas. Tá bom, obrigado, Paulo. Vamos pegar aqui, tem algumas perguntas. Deixa eu botar esse negocinho aqui. A primeira pergunta é esta. Paulo, quando uma pessoa tem insônia, a emancipação da alma se vê prejudicada? O espírito passa a ter episódios de liberdade menores ou de menor qualidade? Eu diria que o primeiro prejuízo aí é o próprio corpo físico, né? Porque a medicina mostra a importância do repouso para a nossa saúde, a nossa memória, né? E aí o problema de insônia teria que investigar, procurar um profissional adequado, né? E investigar essas questões aí. Pode estar ocorrendo se é algo comportamental, de estresse ou algo hormonal, não sei, vários fatores. É procurar um médico, né? Porque isso afeta a saúde física. O sono, o repouso é importante, né? E assim, obviamente também afetando a saúde física, afeta nós, todo o nosso momento encarnado aqui, né? E assim com a concepção espírita também, esse momento de emancipação do para aprender com os nossos guias no momento de emancipação. Mas isso também nem sempre a gente usa esse momento de emancipação para aprender, né? Infelizmente, né? Dependendo dos nossos gostos, a gente vai onde estão nossos desejos. Mas, obviamente, tem um prejuízo aí, mas o prejuízo imediato eu diria que é na própria saúde do corpo físico. Então, a insônia é um problema que tem que ser investigado. Eu fico até me perguntando, Paulo, até onde essa insônia também não é imposta para quem anda procurando lugares onde não deve, né? Foi aquilo que você falou, nem sempre a gente aproveita do nosso momento de emancipação espiritual para procurar coisas bacanas que nos façam crescer, né? E aí, de repente, essa imposição orgânica também às vezes é para que a gente não se emancipe, porque a gente nem aí tá podendo. Bom, ele trouxe um comentário. O sono também é usado para nos comunicarmos com nossas próprias faculdades, com o nosso subconsciente e nossos arquivos reencarnatórios.
Tudo isso se deve interferir nos sonhos e nas visões vivenciadas. Ele continua assim: me faz lembrar de alguém, fenômenos mediúnicos comuns na Umbanda, onde o espírito incorporado, dependendo da mediunidade do médium, não sente as sensações daquele do corpo físico. Me recordo de um médium, de um terreiro que eu frequentava, que ele tinha uma obesidade um tanto elevada, ainda assim, ao incorporar, o espírito ostentava liberdade física, como se o médium não tivesse aquelas limitações. Evidente que esse espírito manipulava também outras propriedades naturais, além do próprio corpo do médium. Também tinham outros fenômenos, como não se queimar, não sentir dores, mas esses próprios espíritos declaravam que dominavam aqueles elementos, por isso não agrediam o corpo. Bom, eu acho que sem mais para o momento. Paulo, você faz a nossa prece para a gente encerrar, por favor? Obrigado. Assim, vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui em teu nome, aprendendo a doutrina, estudando, aprendendo com os companheiros de estudo, teores de estudo, com aqueles que participam, com os nossos guias, nossos protetores de cada um de nós, os guias que coordenam o estudo do mundo espiritual, e que possamos sempre aproveitar estes momentos para aprendermos, para aproveitarmos esse tempo aqui encarnado, desenvolvermos as nossas virtudes, ressignificarmos as nossas imperfeições e maculações, voltadas para o bem, e tudo isso sabemos que só se dá no convívio social, na nossa ação do dia a dia com o próximo, na relação nossa conosco mesmo, cuidado com a nossa saúde integral, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que se dá pelo processo do autoconhecimento, e lembrarmos sempre das orações, das preces, nos momentos de fraqueza, vacilações, mas, sobretudo, é a prece e sendo efetivada com a ação insistente e persistente no bem. Que possamos sempre lembrar disso, continuar estudando, sempre e vivenciando aquilo que a gente aprende, pois assim estaremos trabalhando pelo nosso futuro e a nós mesmos desde já. Agradecendo mais uma vez por tudo e que assim seja. Tchau, gente. Obrigado. Uma boa semana. Tchau, boa semana para todos. E Jane, antes de ir, tá me ouvindo, né? É só